Olá, eu sou a Líbia Heavy e hoje estou aqui na Zeppelin Records contando um pouco de mim para vocês. Sou criadora do canal Líbia Heavy, também produzo e apresento o Chumbo 82 ao lado do William Vargas, que além de produzir e apresentar, faz toda a edição do programa. Isso se passa lá na rádio web Souls of Rock. Também colaboro com o site Consultoria do Rock. Lá no Líbia Heavy acontecem entrevistas com pessoas que movimentam a cena rock aqui no Brasil, seja divulgando ou produzindo as músicas, que é o motivo de tudo isso existir. E lá também eu falo de bandas e álbuns que são pouco comentados na grande mídia. Lá no Chumbo 82, nós falamos de bandas do DNA brasileiro, seja o artista morando aqui no Brasil ou fora, mas que representem o nosso país. Lá mostramos músicas, também há participações dos membros das bandas falando do processo de gravação, falando da história da banda. E esse nome, Chumbo 82, na tabela periódica ele significa um metal tóxico, ao mesmo tempo maleável. E isso vem muito ao encontro do que é o metal, né? Porque o metal ele está sempre se reinventando, né? Há muitos anos, há muitas décadas. E por isso que a gente colocou o nome Chumbo 82. E também a coincidência é que no ano de 82 muitos clássicos pilares do estilo foram lançados, né? Como álbuns do Judas Priest, do Iron Maiden, Raven, né? O Strays, que é a primeira banda de heavy metal aqui do Brasil, lançou seu primeiro álbum em 82 também. E lá no Consultoria do Rock tem meus primeiros vídeos que eu falo de bandas pouco comentadas, né? E eu colaboro lá desde 2020, né? Recentemente eu criei o canal Líbia Heavy, mas continuo colaborando lá no Consultoria. E lá eu falo de álbuns, de aquisições, né, de materiais, novidades, bandas também pouco comentadas. E é isso. É o importante, a gente estar sempre levando a palavra, né? E assim o rock se mantém vivo. Bom, a minha paixão pelo rock, ela foi algo muito que foi acontecendo aos poucos, até realmente eu curti o heavy metal. Quando eu tinha uns 5 anos, 6 anos, eu tive a sorte de ver o Rolling Stones na TV, tava passando na Globo, um show do Rolling Stones, e aquilo me deixou muito encantada, porque eram uns caras muito diferentes da minha realidade, da minha cultura. E a forma que eles se movimentavam no palco, a forma que eles se vestiam, era algo totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto. E eu lembro muito bem da música Satisfaction, né? Aquilo me marcou muito. Um coração assim, caramba, que coisa maravilhosa. Mas com essa idade eu não tinha essa iniciativa de ir pesquisar, de saber quem é aqueles caras. Meu pai curtia pagode, minha mãe curtia MPB. O que é algo que eu gostava, dos gostos da minha mãe, né? Então, nas minhas conversas com ela, ela acabava me falando de certos artistas, como Freddie Mercury, como Jimi Hendrix, né? Que era um guitarrista negro. Tudo isso ela falava para mim, apesar de curtir MPB. Até quando eu tinha uns 12 anos, né? Vamos voltar um pouquinho, uns anos, 9, 10 anos, eu quis entrar numa aula de teclado. E aí a minha mãe foi lá e me colocou nessas aulas de músicas. Eu aprendi um pouquinho de cada coisa, coral, tal. Eu adorava participar de coral, apesar de não cantar bem. Mas eu curtia participar dessas coisas. E até que eu tive esse contato com a música clássica. E nessa época das aulas de música, minha mãe falava: Líbia, sempre quando você aprender sobre algum músico, algum artista, pesquise sobre ele, pesquise sobre o Beethoven, né, que você está aprendendo no teclado, pesquise sobre o Bach. Então, tudo que eu aprendia, a minha mãe me incentivava a pesquisar.
E por isso que eu acho que isso aguçou a minha curiosidade que eu fui levando para minha vida. Aí tá, com 12 anos, a minha mãe me levou para a loja de CD, uma viagem que a gente fez. E aí ela, Líbia, escolhe aí um CD. Aí eu fui lá e escolhi uma coletânea do Freddie Mercury. Foi meu primeiro CD. O primeiro CD que eu tive foi essa coletânea do Freddie, mas que tinham mais faixas do Queen. Então aquilo me encantou muito. Foi meu primeiro CD, eu colocava para tocar e, nossa, foi um contato, foi o meu primeiro contato mesmo com uma mídia física minha, que era do Queen, do Freddie Mercury, e eu adorava. Eu adorava ver os clipes do Queen. Então, mais tarde, ali para os meus 15, 14 anos, eu e meu irmão compramos um CD do Black Sabbath, que era um ao vivo, uma coletânea ao vivo. Deixa eu procurar aqui. Essa coletânea eu comprei com meu irmão, e então essa foi a primeiro CD que eu tive de metal, assim, algo relacionado ao metal, que foi o Black Sabbath. E instantaneamente eu fiquei muito fã do Black Sabbath, porque esses ao vivos é uma banda assim, ó, com muita vitalidade, né? O Black Sabbath ao vivo ele é bem mais pesado, bem mais rápido. O Ozzy com toda aquela energia, todos, né, ali nos anos 70, na sua juventude. E então eu fiquei muito fã da banda. Foi a primeira banda que eu fui fã. Então eu acho que o Black Sabbath foi como passaram muitos vocalistas, eu tive a oportunidade de assim conhecer as bandas de cada membro, né? Depois eu descobri ali o Dio como vocalista, então você conhece o Raybon, conhece o Elf, vai pesquisando, né? Com aquelas coisas de pesquisar, foi assim que eu fui refinando, fui conhecendo mais bandas, todas as ligações. Ian Gillan, tinha o Deep Purple, e aí tem o Glenn Hughes, que tocou no Trapeze, fez parte de várias, da formação do Deep Purple também. E aí lá no The Eternal Idol, o Ray Gillan, que não foi oficial, fez parte do Badlands junto com Jack Lee. Nossa, assim você vai conhecendo as bandas. Eu acho que o Black Sabbath foi um leque muito grande para mim. Ao mesmo tempo, com o Black Sabbath, eu estava descobrindo sobre o movimento da New Wave of British Heavy Metal. Então eu fui conhecendo as bandas mais obscuras ali do metal da Inglaterra, desse movimento, né? E cada banda tinha um estilo diferente. Uns puxavam ali mais pro doom metal e outras mais pro speed. Então assim que eu fui refinando meu gosto musical. E hoje continuo aprendendo, porque o metal e o rock é um aprendizado diário. Você nunca vai conhecer ou saber de tudo. Todos os dias a gente vai aprender. Eu visualizo o cenário atual do rock e do metal hoje. Bom, é um cenário tão frutífero quanto no passado, né, nas outras décadas. Mas que hoje eu acho um cenário bem mais democrático, tanto que você pode ver uma representatividade muito grande em várias áreas, e quanto as bandas lideradas por mulheres fazendo sucesso em outros países, tocando em grandes festivais. Isso é uma das coisas mais positivas do cenário atual. E também o acesso a uma melhor produção de CDs, de álbuns, né? Porque eu acho que o acesso a uma melhor qualidade é maior hoje que no passado. A produção de um álbum continua complicado, né? O investimento ainda que continua grande, mas que sim, você pode, quando produzir com uma boa qualidade, com bom design, se for lançar um material. E também
as divulgações são diferentes, né? Eu acho assim que o streaming é algo que está em discussão quanto à distribuição melhor dos valores, né? Quanto aos artistas. Eu acho que isso é algo que tem que melhorar, mas que é uma boa forma de divulgar as bandas, né? Divulgar o trabalho. Porque, por exemplo, eu como colecionadora, quando eu escuto algo digitalmente, logo eu tenho vontade de ter o material. Eu gosto mesmo de escutar o material, de ter aquela... de apreciar as artes, né? Porque tem todo um trabalho, tem todo um design, tem as fotografias, tem as letras das músicas, os nomes, ficha técnica, história. Muitas vezes eu acho legal quando se coloca a história da banda ali, quem está ali. É realmente algo bem particular, porque antigamente, se você for pensar, no passado as pessoas também faziam cópias, né? Elas pegavam ali as cópias dos vinis e colocavam nas fitas. Depois foi o MP3, as pessoas baixavam. E eu também passei pela época do MP3 e nem por isso eu deixei de me tornar uma colecionadora da mídia física, porque eu sempre achei que a mídia física, além de toda aquela parte que eu falei, do design, das fotografias, das informações, tem também aquela conscientização de que você está ajudando mais o artista comprando a mídia física. No Brasil você está conhecendo diversas bandas com uma qualidade imensa, né? Algo que me chama a atenção depois da pandemia, houve bastante colaboração com artistas de outras bandas e de outros países participando de álbuns das bandas brasileiras. Eu acho sensacional essa colaboração que vemos hoje em dia. É como o cenário do rock e do metal se tornasse um só no mundo inteiro. Álbuns importantes que eu tenho escutado esses dias, ó. White Album dos Beatles. Os Beatles das minhas bandas do coração, eu amo tanto os Beatles, e o White Album é meu favorito. Sempre escuto, sério, quase que diariamente eu escuto os Beatles. Outra banda que eu tenho escutado bastante é o Riot. Esse álbum aqui, ele já flerta bastante com o Power Metal. Ele é dos anos 90, não é o favorito de muitos fãs do Riot, mas é meu favorito. O vocalista que está nesse álbum, ele já fez teste até pro Deep Purple, tem um cover do Deep Purple aqui. E é legal assim tu perceber na discografia do Riot como vai mudando ali os estilos, porque o Mark, o dono da banda, o guitarrista, ele sempre tentava adaptar a sonoridade ao tipo de voz do vocalista que estava na banda. E por isso que a banda nunca perdia a sua essência, apesar de sempre mudar um pouco o estilo. O Slayer, o Show No Mercy. Esse álbum é o meu favorito e esse álbum é muito importante para mim porque ele foi um dos primeiros da minha coleção e até hoje ele é algo assim que eu escuto quase toda semana testando alguma faixa desse álbum. Eu sempre coloco quando eu não estou assim com aquela energia e tal, e logo na primeira faixa toda a força volta. Outro álbum que eu escutei muito é esse do Arya, minha banda conhecida por ser o Iron Maiden russo, álbum do Led Zeppelin, sempre bom escutar Led Zeppelin. Qual seria a trilha sonora da minha vida? Nossa, é uma pergunta bem difícil porque acabamos passando por muitas coisas, né? A gente toda hora tá em alguma fase da vida. Mas eu escolho a Die Young do Black Sabbath porque é uma música que fala sobre o viver o hoje e que a gente nunca deve deixar de... Acho que a mensagem é que a gente nunca deve se envelhecer de uma forma da alma, eu digo, e deixar de fazer as coisas por isso,
né? Porque o Dio mesmo é um próprio exemplo de que ele poderia ter desistido de tudo pela idade que ele tinha quando ele começou a cantar em grandes bandas, né? Ele poderia se taxado de velho e ter deixado de fazer vários clássicos que a gente conhece hoje em dia. Então, Jai Young é uma boa música para a gente sempre lembrar de não desistir dos nossos sonhos, viver o presente. O amanhã talvez nunca chegue. Uma qualidade e um defeito. Bom, uma qualidade minha que eu gosto muito é que eu sou uma boa ouvinte, eu adoro escutar as pessoas, gosto de aprender com elas. Eu acho que a gente aprende mais ouvindo do que falando, né? Então por isso que eu acho que é uma qualidade bem legal em mim. Um defeito é que eu me desconcentro muito fácil. Tudo que eu estou fazendo eu me desconcentro muito fácil, por isso que muitas vezes eu vou demorar muito a terminar algo que eu comecei. E isso me gera uma ansiedade muito grande, eu perco a paciência também e eu sinto uma exaustão também muito grande por causa disso. É um dos defeitos que mais me incomodam. Claro que eu tenho milhares, mas esse é o que mais me incomoda. Um tipo de arte que admira. Outro tipo de arte que admira. Pintura, eu adoro olhar as pinturas, gosto muito de fotografia, não sou fotógrafa, mas admiro muito fotografias, adoro ir no museu e olhar novas ideias inovadoras e ideias também do passado que inovam até hoje. Gosto muito disso, quando essa arte da observação. Um time favorito, o time de futebol. Eu não curto futebol. Cor favorita. A minha cor favorita, eu acho que é preta, né? É uma cor que fica bem em qualquer minuto da nossa vida. Mas também gosto de roxo, gosto de vermelho, mas minha cor favorita é preta. Acho que a maioria dos roqueiros vão dizer isso. Filme favorito. Filme favorito, Forrest Gump, assim como Star Wars, toda a trilogia do Poderoso Chefão, são os filmes assim que vêm na minha mente. Se eu toco algum instrumento, ou tocaria. Bom, como eu disse ali na frente, eu aprendi um pouco de música ali na minha infância, aprendi um pouco de cada instrumento. E hoje, esses tempos, eu tenho voltado a praticar flauta, né? Flauta doce também. Aqui a flauta irlandesa e a flauta doce. São dois instrumentos que eu tenho praticado muito esses dias. E é um bom passatempo, não pretendo me tornar profissional nisso, mas acho que é um bom momento assim para você esquecer os problemas. O que te agrada e o que te desagrada? O que me agrada é uma boa comida, boa música, boa conversa, companhia de bons amigos. E o que me desagrada é quando são aquelas pessoas que tiram conclusões precipitadas de tudo. Um exemplo assim, tipo, você tá falando, a pessoa não deixa você terminar de falar. Eu acho isso me irrita bastante, me desagrada muito. A pessoa que vê uma matéria, um texto, um título, lê ali o primeiro parágrafo, já tira uma conclusão enorme sobre aquilo. Também, se a pessoa vai ver algum conteúdo, vê ali os primeiros segundos, já está criticando, você nem terminou de ver todo um conteúdo para criticar, se define em uma palavra. A minha palavra seria sentimento, porque eu sou uma pessoa muito sentimental, muito mesmo, tanto para ficar emocionada com alguma coisa, quanto para ficar irritada também. Eu sou puro sentimento. Primeiramente, agradeço muito ao convite da Zeppelin Records para eu falar um pouco de mim, um pouco das minhas opiniões. E devemos manter sempre a mente aberta para todas as bandas de metal e de rock que estão surgindo hoje, ou que têm uma estrada jovem ainda, que daqui a 10 anos elas serão as novas referências para as novas gerações, vão continuar ouvindo a boa música,
continuar montando as suas bandas e assim conhecendo as bandas do passado também. E eu acho que essa união é muito legal de a gente sempre prestigiar as pessoas que estão também divulgando o estilo. Todas essas desavenças são, eu acho, uma das piores coisas que existem, que a gente pode ver hoje ainda no cenário, são as desavenças. E a união que faz a força, é a união que mantém a chama do rock acesa.